A porta bateu com um estrondo que ecoou na minha alma. Não foi apenas um som, foi o prenúncio do fim, o selo final da minha vida anterior. Ali, no hall de entrada da casa da família Silva, a que um dia chamei de lar, encontrei-me reduzida a pó pelos meus próprios filhos. Ricardo, com sua arrogância habitual, Mariana, com seu sorriso falso e os olhos frios de quem calculava cada palavra, e Pedro, o mais novo, o mais maleável, mas igualmente cúmplice na execução da minha ruína. Não quero mais você aqui, mãe, Ricardo disse, a voz carregada de uma autoridade que ele nunca deveria ter possuído sobre mim. Suas mentiras já nos envergonham o suficiente. Montira? Que Montira? A única verdade era a dedicação que sempre depositei neles, os sacrifícios que fiz, as noites em claro enquanto eles cresciam. Mariana acrescentou, com um ar de superioridade que me nauseava: você é um fardo, mãe. Um peso morto. Precisamos seguir em frente sem você. Eles me acusaram de roubo, de desviar dinheiro, de trair a confiança que depositaram em mim. Acusações infundadas, disparadas como flechas envenenadas, cada uma mais cruel que a anterior. Aquele par de sapatos de salto alto caros, um presente de aniversário há muitos anos, parecia agora uma armadura pesada, inútil contra a tempestade que se abatia sobre mim. Leve suas coisas e vá embora, Pedro murmurou, o olhar desviado, incapaz de encarar a dor que causava. A carteira de identidade de Aurora, ali, na minha mão enrugada, parecia a única prova de que eu realmente existia, de que um dia fui alguém. Segurei-a com força, sentindo o peso da minha própria identidade desmoronar. Eles me expulsaram, me jogaram na rua como um lixo indesejado, sem um pingo de compaixão. Aquele era o fim da minha história, ou assim eles pensavam. Mal sabiam eles que a verdadeira história estava apenas começando. A humilhação era apenas o prelúdio de uma transformação que eles jamais poderiam imaginar. O vento frio da noite paulistana chicoteava meu rosto, um lembrete cruel da minha nova realidade. O portão da casa da família Silva, outrora meu santuário, agora era uma barreira intransponível para a vida que me foi roubada. Encolhida na calçada, sob a luz fraca de um poste que parecia zombar da minha desgraça, a carteira de identidade de Aurora ainda em minhas mãos, sentia o peso de cada ano vivido, de cada sacrifício feito, esmagando-me. O desespero era uma maré que ameaçava me afogar, e a única certeza era a dor lancinante da traição. Meus dedos tremiam enquanto buscavam consolo em algo familiar, algo que me ligasse à mulher que eu era antes de me tornar este espectro abandonado. Meus dedos encontraram um pequeno bolso interno na minha bolsa surrada, um compartimento que eu raramente usava. A princípio, pensei ser apenas um pedaço de papel amassado, um recibo esquecido, talvez. Mas ao puxá-lo, senti uma textura diferente, um brilho discreto sob a luz artificial. Era um bilhete. Um bilhete de loteria. A memória me atingiu como um raio. A correria do supermercado, a fila longa, a tentação de apostar os poucos trocados que me restavam em um sonho distante. Era um hábito antigo, um pequeno prazer que Ricardo, Mariana e Pedro sempre criticaram, chamando de desperdício de dinheiro de gente pobre. A ironia da situação era tão cruel quanto as palavras deles. Com as mãos trêmulas, desdobrei o papel. Os números. Os números que eu havia escolhido aleatoriamente, sem qualquer esperança real. Meus olhos percorreram a lista dos números sorteados, depois voltaram ao meu bilhete. Um nó se formou na minha garganta. Um por um, os números batiam. Eram todos eles. Cada um deles. Aquele pequeno pedaço de papel, guardado sem qualquer pretensão, era a chave para uma fortuna inimaginável. O prêmio máximo. Milhões. A realidade era avassaladora. Eu, Aurora, a mulher que meus filhos haviam reduzido a nada, a quem haviam cuspido e jogado na rua como lixo, era agora uma milionária. O choque inicial deu lugar a uma vertigem. O que fazer? Para quem contar? A quem recorrer? A mente, antes turva pelo desespero, agora zumbia com uma cacofonia de pensamentos. A vida que me foi negada, a dignidade que me foi arrancada, tudo poderia ser recuperado. Mas como? Olhei ao redor, para a Rua Augusta, um cenário de desolação e indiferença. As pessoas passavam apressadas, imersas em suas próprias vidas, alheias à tempestade que se desenrolava dentro de mim. Eu estava sozinha. Completamente sozinha, com um segredo que poderia mudar tudo. A riqueza, que antes parecia um sonho distante, agora era um fardo pesado, uma responsabilidade esmagadora em meio à minha vulnerabilidade. A carteira de identidade de Aurora, ainda em minha mão, parecia um artefato de uma era passada. Quem era Aurora agora? A mãe traída e expulsa,
ou a recém-descoberta milionária. A fortuna ali, naquele pedaço de papel dobrado, era minha salvação, mas também um labirinto. Eu não tinha a menor ideia de como navegar nesse novo mundo, de como reivindicar o que era meu. A força que eu precisava para lutar contra meus filhos parecia ter se esvaído junto com a minha antiga vida. Agora, com essa riqueza inesperada, eu me sentia ainda mais exposta, mais perdida. A noite avançava, e com ela, a incerteza. O que o amanhã traria para a Aurora? A desolação ainda pairava, mas agora, sob a escuridão, uma pequena chama de possibilidade começava a brilhar, ofuscante e assustadora. A noite paulistana, antes um pano de fundo familiar, agora se revelava um palco de desolação. Cada sirene distante, cada farol que cortava a escuridão, parecia zombar da minha nova realidade. A frieza do asfalto sob os pés descalços, a aspereza da bolsa surrada que servia de travesseiro improvisado, tudo era um lembrete pungente da crueldade com que fui tratada. Os primeiros dias na Rua Augusta foram um borrão de fome, frio e uma dor que transcendia o físico, alojada no âmago da minha alma. O desespero inicial, a sensação de estar afogando em um mar de indiferença, começou a dar lugar a uma estranha clareza. O bilhete de loteria, ainda guardado no bolso interno da bolsa, era uma anomalia naquele cenário de miséria. Um pedaço de papel que, em um golpe de sorte absurdo, me separava do abismo em que meus filhos me haviam atirado. A ironia era quase palpável. Eles me expulsaram, me despojaram de tudo, convencidos de que me haviam reduzido a nada. Mal sabiam que a verdadeira Aurora, a Aurora que eles pensavam conhecer, já não existia. Em seu lugar, uma força desconhecida começava a se formar, alimentada pela traição e pelo choque da minha nova condição. Com a experiência de uma vida inteira, comecei a observar. As pessoas passavam, cada uma imersa em seu próprio mundo, um fluxo incessante de rostos desconhecidos. Alguns olhavam com pena, outros com indiferença, poucos com qualquer traço de empatia. Era um universo paralelo, onde a minha antiga vida, com seus confortos e suas aparências, parecia um sonho distante e irreal. A dignidade que eles me arrancaram, a humilhação que me impuseram, tudo isso se misturava com a estranha sensação de poder que a descoberta daquela fortuna me trazia. O que fazer com aquilo? A pergunta ecoava em minha mente, sem resposta. Aquele dinheiro, que poderia ter sido um alívio em tempos de necessidade, agora era um fardo, uma responsabilidade em meio à minha completa vulnerabilidade. Não tinha para onde ir, a quem recorrer. A família Silva, que um dia representou segurança e amor, agora era a fonte da minha dor. Ricardo, Mariana, Pedro, a menção dos nomes deles ainda provocava uma pontada aguda. Naquele momento, sob o céu cinzento de São Paulo, a dureza da vida na rua me ensinava lições que nenhuma mansão ou conforto material jamais poderiam. Aprendi a observar os detalhes, a reconhecer a fragilidade humana em cada olhar, em cada gesto. Comecei a processar a profundidade da ingratidão, a frieza calculada com que fui descartada. E, em meio à tristeza e à revolta, uma semente de determinação começou a germinar. Não seria o fim da minha história. Seria um novo começo, forjado na adversidade e impulsionado por uma força que meus filhos jamais poderiam prever. A reflexão era um processo doloroso, mas necessário. Cada momento de desconforto, cada olhar de desprezo, era um tijolo a mais na construção da minha nova identidade. A aurora que eles conheceram estava desmoronando, e algo mais forte, mais resiliente, estava emergindo das cinzas. O futuro era incerto, um vasto território inexplorado, mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que tinha o controle. O controle sobre mim mesma, sobre minhas escolhas. E isso, por si só, era um tesouro. A madrugada em São Paulo, antes um palco de desespero silencioso, agora se transformava. A frieza da Rua Augusta, embora ainda presente, parecia menos hostil. A clareza que a noite anterior me trouxera, a compreensão da magnitude daquele pequeno pedaço de papel guardado em minha bolsa, era um bálsamo estranho. Não era apenas sorte, era um recomeço. Com a experiência de tantos anos, sabia que a sorte, por si só, não bastava. Era preciso ação, estratégia. A humilhação sofrida, a crueldade de Ricardo, Mariana e Pedro, tudo isso ainda ardia. Mas agora, por baixo das brasas da dor, uma chama de determinação começava a crepitar. Eu não era mais a mesma aurora que eles expulsaram. Decidi que era hora de sair da invisibilidade. Precisava de orientação, de alguém que entendesse os meandros da lei, que pudesse me ajudar a transformar aquele bilhete em algo concreto, em um escudo contra a malevolência dos meus filhos. Com o pouco dinheiro que ainda me restava,
Peguei um ônibus para o centro da cidade. A jornada foi longa, um contraste doloroso com os trajetos que antes fazia em meu carro particular. Cada solavanco, cada olhar alheio, era um lembrete do abismo em que me encontrava, mas também um incentivo para seguir em frente. O escritório de advocacia Sofia Almeida era um edifício moderno, imponente, um mundo à parte da realidade que eu vinha vivendo. O ar-condicionado, o silêncio respeitoso, os móveis elegantes, tudo parecia um sonho. Fui recebida por uma secretária atenciosa, que me conduziu a uma sala de espera onde revistas de negócios e artigos sobre direito repousavam em mesas de centro polidas. Senti um misto de apreensão e esperança. Seria ali que minha nova vida começaria a tomar forma. Pouco tempo depois, uma mulher entrou na sala. Sofia Almeida. Era jovem, talvez 30 anos, mas seus olhos transmitiam uma inteligência e uma firmeza que me inspiraram confiança imediata. Seu sorriso era acolhedor, mas profissional. Dona Aurora, ela perguntou, estendendo a mão. Apertei-a, sentindo uma energia diferente emanar dela. Sim, sou eu, respondi, minha voz embargada pela emoção contida. Sentamo-nos, e com o coração ainda acelerado, comecei a relatar minha história. Falei sobre a expulsão, sobre a traição, sobre o desespero. Guardei o bilhete de loteria para o momento certo. Sofia ouvia atentamente, sem interrupções, seus olhos fixos nos meus, transmitindo uma empatia genuína. Era reconfortante saber que alguém estava realmente me ouvindo, que não me via como um fardo ou uma inconveniente. Quando cheguei à parte do bilhete premiado, tirei-o cuidadosamente do bolso interno da bolsa. Aquele pequeno pedaço de papel, que por pouco não foi jogado fora, agora repousava sobre a mesa de mogno entre nós. Sofia o pegou com luvas, examinando-o com atenção. Um leve brilho de surpresa cruzou seu rosto, seguido por um sorriso mais amplo. Dona Aurora, ela disse, com a voz calma, mas carregada de significado, isso é extraordinary. Você não tem ideia do que isso significa. Ela começou a explicar, com clareza e paciência, os procedimentos legais para reivindicar o prêmio. Falou sobre impostos, sobre a necessidade de proteger meus bens, sobre como usar essa fortuna para garantir minha segurança e, quem sabe, para me vingar daqueles que tanto me fizeram sofrer. Cada palavra dela era um alívio, uma confirmação de que eu não estava sozinha naquela jornada. Sofia Almeida não era apenas uma advogada. Ela se tornava minha aliada, a ponte entre o meu passado humilhado e o meu futuro promissor. Naquele escritório, sob a luz suave das luminárias, eu senti que, pela primeira vez desde que fui expulsa de casa, a esperança não era apenas um lampejo, mas uma chama que começava a arder com força. O caminho seria longo, mas eu tinha um guia, e a força que eu precisava para lutar estava finalmente se manifestando. Aquele escritório, tão diferente da frieza da Rua Augusta, tornou-se meu refúgio. Sofia, com sua perspicácia e um toque de ironia que eu já começava a apreciar, guiou-me por um labirinto de papelada e procedimentos legais. Não era apenas sobre o dinheiro do bilhete de loteria premiado. Era sobre resgatar a minha própria existência, reescrever a narrativa que meus filhos tentaram apagar. A formalização da transferência de alguns bens que ainda estavam em meu nome, embora poucos, foi um passo crucial. Sofia explicou a importância de ter tudo em ordem, de construir uma base sólida para o que viria a seguir. Dona Aurora, disse ela, com um sorriso que não escondia a seriedade da situação. Agora que a fortuna está segura e legalizada, podemos pensar nos próximos passos. E, acredite, eles serão grandiosos. Grandioso. A palavra ecoou em minha mente, um contraponto gritante à miséria que eu sentirá poucos dias antes. A vingança não seria apenas um desejo ardente, mas um plano arquitetado, meticulosamente executado. Sofia sugeriu a criação de uma nova identidade. Não para me esconder, mas para me reinventar. Um novo nome, uma nova história, um novo visual. A ideia me arrepiou. Era como se estivesse ganhando uma segunda chance, não apenas de viver, mas de viver plenamente, sem as amarras do passado e da ingratidão familiar. Nos dias que se seguiram, o escritório de Sofia se tornou meu quartel-general. Fui apresentada a pessoas que cuidariam da parte burocrática da minha nova identidade, um novo documento, um novo registro. Enquanto isso, Sofia me ajudava a selecionar um novo estilo. Fomos a boutiques exclusivas, onde me apresentaram a roupas que eu jamais ousaria experimentar antes. A cada peça que vestia, sentia uma transformação sutil, mas profunda. As cores vibrantes substituíam os tons neutros que eu usava por convenção. Os cortes elegantes moldavam meu corpo de uma forma que me fazia sentir poderosa, não apenas uma senhora de idade.
Este estilo, Dona Aurora, disse Sofia, enquanto me observava em um espelho, vestindo um tailleur de um azul cobalto impecável, transmite confiança, autoridade. Mostra que você não é alguém a ser subestimada. Um par de sapatos de salto alto caros, que eu jamais imaginei calçar novamente, adicionou a altura e a postura que eu precisava. O som deles no piso polido do escritório era uma melodia de empoderamento. Cada detalhe era pensado para criar uma imagem de força e independência. Aquele não era mais o visual de uma mulher expulsa de casa, mas de uma matriarca que recuperara seu poder, e muito mais. Sofia também me apresentou um celular moderno, com recursos que eu mal compreendia, mas que ela pacientemente me ensinou a usar. Era a ferramenta perfeita para me manter conectada, para planejar meus movimentos, para coordenar a minha vingança. A ideia de usar a fortuna para expor a verdadeira natureza de Ricardo, Mariana e Pedro começou a tomar forma. Não seria uma vingança barata, mas uma que desmantelaria suas vidas, suas reputações, tudo o que eles valorizavam. Naquele período, entre reuniões com advogados, provas de roupas e aulas de tecnologia, o ódio que senti inicialmente começou a se transformar em algo mais calculado, mais estratégico. A dor da traição ainda estava presente, mas agora era canalizada. Era o combustível para minha transformação. Eu estava me tornando outra pessoa, uma versão mais forte e implacável de mim mesma. A Aurora que eles conheceram estava morta, e a nova Aurora estava apenas começando a dar seus primeiros passos, pronta para reescrever a história. Aquele evento social, um leilão beneficente em prol de uma causa nobre, era o palco perfeito. Sofia me garantiu que Ricardo e Mariana, sempre ávidos por aparecer e ostentar, estariam presentes. O convite, com seu papel grosso e relevos dourados, chegou em minhas mãos como uma promessa de reencontro, um prelúdio para minha revanche. A mansão Rinaldi, um ícone de opulência e bom gosto, era o cenário ideal para o meu retorno. Naquela noite, o ar de São Paulo parecia vibrar com uma energia diferente. Era um frio de outono, mas em mim, um calor percorria a espinha. Um motorista particular, um senhor discreto e eficiente que Sofia providenciara, me aguardava. Ao entrar no carro, senti o cheiro suave de couro e um perfume delicado que eu mesma escolhera. Olhei-me no espelho retrovisor. A mulher que me encarava não era mais a Aurora abatida e desamparada. O tailleur azul cobalto de Sofia, a maquiagem discreta que realçava meus olhos e um colar de pérolas que eu jamais usaria antes. Tudo compunha uma imagem de elegância e poder. Meus sapatos de salto alto caros, embora ainda um pouco estranhos em meus pés, davam a postura que eu precisava. Eu estava pronta. A mansão Rinaldi era deslumbrante, um espetáculo de luzes e arquitetura. Ao descer do carro, senti os olhares curiosos sobre mim. Não eram olhares de pena, mas de admiração e, quem sabe, de inveja. Caminhei com a cabeça erguida, sentindo o peso da minha nova vida em cada passo. A música suave, os burburinhos de conversas elegantes, tudo parecia um sonho distante da realidade que eu havia vivido nas ruas. E então, eu os vi. Ricardo, com seu sorriso forçado e o terno impecável, ao lado de Mariana, exibindo um vestido decotado e joias chamativas. Eles riam, alheios ao mundo, imersos em sua própria bolha de autossuficiência. Meu coração deu um salto, uma mistura de dor antiga e uma satisfação sombria. Aproximei-me de uma mesa com canapés finos, pegando uma taça de espumante que um garçom me ofereceu. Foi quando Mariana me avistou. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de incredulidade, seguida por um choque mudo. Seus olhos arregalaram-se, fixos em mim, como se vissem um fantasma. Ricardo, percebendo a reação da irmã, virou-se. Seus olhos percorreram meu visual, da cabeça aos pés, e a expressão de arrogância em seu rosto deu lugar a uma perplexidade genuína. Eles não me reconheceram de imediato. Aquela Aurora, a mãe que eles descartaram, era agora uma estranha elegante e confiante. Um sorriso discreto brincou em meus lábios. Sofia estava certa. A transformação era completa. Eles não sabiam quem eu era, mas sentiam que algo havia mudado. A curiosidade em seus olhares era palpável, um misto de espanto e desconfiança. Eu era um enigma para eles, uma presença inesperada que desestabilizava o conforto de sua ignorância. Aquele era apenas o começo. O palco estava montado, e a minha atuação estava apenas começando a cativar a plateia, especialmente os dois rostos mais importantes da noite. O choque nos rostos de Ricardo e Mariana foi o primeiro vislumbre da minha nova estratégia. Não era a hora de um confronto direto, mas de semear a dúvida, de plantar as sementes da desconfiança. Sofia me aconselhou a ser sutil,
a usar minha nova persona para desestabilizar a autoconfiança deles, a expor suas falhas sem que eles sequer percebessem que estavam sendo expostos. Aquele evento na mansão Rinaldi foi apenas o prelúdio. Nos dias que se seguiram, comecei a frequentar ambientes que eles também frequentavam, mas sempre de forma independente, com uma aura de sofisticação que antes me era estranha. Em um café elegante no centro da cidade, onde eu sabia que Ricardo costumava fechar negócios duvidosos, sentei-me a uma mesa próxima dele. Pedi um chá e um pequeno doce, e enquanto esperava, observei-o. Ele falava ao telefone, com a voz baixa e conspiratória, gesticulando com impaciência. Não pude ouvir os detalhes, mas a linguagem corporal era inconfundível. Tratava-se de algo escuso, talvez um golpe, ou uma mentira bem contada. Quando ele passou por mim ao sair, fingi um leve desequilíbrio ao me levantar, derrubando a xícara de chá sobre o chão, perto de seus pés. Oh, que desastrada! Exclamei, com uma voz melodiosa que eu praticara com Sofia. Ele lançou-me um olhar irritado, mas disfarçou. Cuidado por onde anda, senhora, disse, sem se dignar a me ajudar. Um sorriso discreto me escapou. Aquele pequeno incidente, a demonstração de sua falta de empatia e sua pressa em me dispensar, era tudo o que eu precisava. Mais tarde, em uma conversa casual com um conhecido em comum, comentei de forma inocente. Vi Ricardo hoje. Parecia tão ocupado. Sabe como ele é, sempre com 1000 negócios ao mesmo tempo. Espero que tudo esteja indo bem para ele. A semente estava plantada. Com Mariana, a abordagem foi diferente. Ela sempre se gabou de suas conexões sociais e de sua capacidade de estar por dentro de tudo. Em um evento de caridade para o qual fui convidada por Sofia, um evento de menor porte, mas frequentado por pessoas que Mariana adorava impressionar, fiz questão de estar presente. Ela estava cercada por um grupo de amigas, rindo alto e exibindo um novo colar chamativo. Eu me aproximei, com um sorriso amigável. Mariana, querida, disse, com a voz cheia de uma doçura falsa. Ela me olhou com surpresa, um leve pânico em seus olhos. Mãe? O que faz aqui? Gaguejou. Ora, vim apoiar esta causa tão nobre, respondi, com um aceno para o palco. E vi que você está com um colar lindo. É de uma joalheria italiana, não é? Ouvi dizer que eles usam pedras sintéticas em algumas peças para manter os preços acessíveis. Mas, claro, para quem tem bom gosto como você, a diferença é imperceptível. O rosto de Mariana empalideceu. Suas amigas a olhavam com desconfiança. A insinuação de que ela poderia estar usando uma imitação barata, em um evento onde a ostentação era moeda corrente, foi devastadora. Eu não precisava dizer mais nada. Deixei-a ali, desmoronando sob o peso da minha velada acusação, e me dirigi para o meu lugar, sentindo uma satisfação sombria. A vingança não era apenas um ato de retorno, mas uma arte de desconstrução, executada com precisão e um toque de crueldade que eu aprenderá com eles. Aquele celular moderno, que Sofia me ajudara a dominar, tornou-se meu instrumento, enviando mensagens anônimas e plantando boatos estratégicos, tudo para corroer a imagem que eles tanto se esforçavam para construir. O tempo, com sua dança sutil, havia me levado a um novo patamar. Não era mais a mulher amargurada que vagava pelas ruas, nem a novata deslumbrada com a fortuna. Agora, eu era Dona Aurora Silva, uma força a ser reconhecida, uma orquestradora de destinos. A experiência, essa professora implacável, havia me moldado, lapidado minhas fraquezas em estratégias afiadas. Foi em um desses dias, repletos de minhas novas ocupações e de uma satisfação contida, que Mariana decidiu ressurgir das cinzas de sua própria arrogância. Ela apareceu em um café elegante, um lugar que eu agora frequentava com a desenvoltura de quem nasceu ali, a poucos quarteirões da casa da família Silva, mas agora em um contexto totalmente diferente. Mariana, com seu vestido chamativo e um sorriso que tentava disfarçar o desespero, me abordou com uma falsa familiaridade que me causou um arrepio de nojo. Mãe! Exclamou ela, com uma voz que soava forçada, quase ensaiada. Que bom te encontrar! Não nos vemos há tanto tempo. Eu a observei, permitindo que seus olhos percorressem meu visual impecável, o tailleur de corte perfeito, o colar de pérolas que eu aprenderá a usar com a mesma naturalidade com que agora manuseava meu celular moderno. Um sorriso discreto brincou em meus lábios. Mariana! Que surpresa agradável! Respondi, com a mesma frieza calculada que ela um dia me dirigiu. Ela se sentou à minha mesa, sem ser convidada, e começou a tecer uma teia de lamentos. Falou sobre as dificuldades financeiras, sobre os imprevistos, sobre a necessidade urgente de um empréstimo. Cada palavra era uma tentativa de apelar para minha compaixão,
mas eu vi apenas a velha Mariana, a parasita que sempre buscou se aproveitar dos outros. Sabe, mãe, o Ricardo está com os problemas no negócio dele, e eu preciso dar um jeito. Um dinheirinho para me safar dessa situação seria uma bênção. Eu a deixei falar, saboreando cada súplica, cada sinal de sua fraqueza. Era como assistir a uma peça de teatro mal encenada, onde a atriz se afogava em seu próprio roteiro. Quando ela finalmente silenciou, esperando ansiosamente por uma resposta positiva, eu me inclinei para a frente, meu olhar fixo no dela. Mariana, querida, comecei, com uma doçura que era um veneno lento. Eu entendo sua situação. E, de fato, tenho um pequeno presente para você. Seus olhos brilharam de esperança. Ela estendeu a mão, ansiosa. Eu, então, peguei um cheque com valor expressivo de minha bolsa, mas, em vez de entregá-lo a ela, fiz algo diferente. Este cheque é para você usar como bem entender, disse, com um sorriso que não alcançava meus olhos. Mas antes, preciso que você me diga algo. Algo que só você e o Ricardo saberiam. A confusão tomou conta de seu rosto. Como assim, mãe? O que você quer dizer? Quero dizer, Mariana, que eu sei de tudo. Sei dos seus planos, sei das suas mentiras. Sei que você e o Ricardo me expulsaram de casa, me humilharam, me deixaram na rua. E agora você vem aqui, com essa cara de anjo, pedindo dinheiro. Mas eu não sou mais aquela Aurora fraca e manipulável. Eu me levantei, deixando o cheque sobre a mesa, intocado. Este cheque é para você. Mas é um cheque sem fundos. Uma pequena lembrança de que a confiança, uma vez quebrada, nunca mais se reconstrói. O choque em seu rosto foi a minha mais doce recompensa. Ela pegou o cheque, os dedos tremendo, e ao abri-lo, viu a verdade crua. Um grito abafado escapou de seus lábios enquanto eu me afastava, deixando-a ali, exposta em sua própria mesquinhez, no meio daquele café elegante, sob os olhares curiosos de todos. Aquele foi apenas um aperitivo. A verdadeira refeição ainda estava por vir. O silêncio que se seguiu à partida de Mariana naquele café era quase palpável. O cheque sem fundos, um mero pedaço de papel sem valor, jazia esquecido sobre a mesa, testemunha muda da humilhação que ela acabará de sofrer. Eu me permiti um momento de introspecção, saboreando a satisfação que emanava daquela cena. Mas a calma era apenas um prelúdio. Ricardo, com sua astúcia habitual, não tardaria a tentar sua própria jogada. Os dias seguintes foram preenchidos com minhas novas rotinas. Sofia me ajudava a navegar pelo intrincado mundo dos investimentos e das filantropias, enquanto eu, Dona Aurora Silva, aprendia a arte de ser uma matriarca poderosa e justa. A casa que antes me acolhera como um fardo, agora era apenas uma lembrança distante, um capítulo encerrado em minha vida. Foi em um evento beneficente de menor porte, organizado por uma instituição de caridade que eu decidirá apoiar, que Ricardo me abordou. O local era um salão de festas mais discreto, um contraste com os eventos grandiosos que eu agora frequentava, mas ainda assim, um ponto de encontro para a elite paulistana. Ele se aproximou com um sorriso forçado, seus olhos percorrendo meu visual com uma mistura de inveja e cálculo. Mãe, disse ele, com a voz carregada de uma falsa cordialidade. Que bom vê-la por aqui. Sempre admirei seu envolvimento com causas nobres. Eu observei, o tédio tingindo meu olhar. Ricardo. A que devo andar? Respondi, mantendo a compostura que Sofia me ensinara. Ele se inclinou, baixando a voz como se fosse compartilhar um segredo de estado. Mãe, preciso de um favor. Um grande favor. O negócio está indo de vento em popa, mas tive um imprevisto. Uma oportunidade única de expandir, mas preciso de um capital de giro imediato. Pensei em você, claro. Como sempre, sua generosidade é inesgotável. Meu coração, outrora apertado pela dor, agora batia com uma frieza calculada. Ele esperava que eu, a mãe que ele e Mariana haviam jogado na rua, abrisse minha recém-descoberta fortuna para ele, o filho que nunca me deu um pingo de consideração. A ironia era quase cômica. Uma oportunidade de expansão, você diz? Perguntei, com um leve sorriso nos lábios. E qual seria essa oportunidade, Ricardo? Algo tão grandioso que nem sequer me apresentou antes. Ele hesitou, visivelmente pego de surpresa pela minha pergunta direta. Ah, mãe, são detalhes. Um investimento em um novo empreendimento. Algo promissor, garanta. Mas é confidencial, por enquanto. Confidential. Clara. Como se eu não soubesse que empreendimentos dele geralmente significavam golpes e artimanhas.
Sofia havia me alertado sobre as atividades de Ricardo, sobre sua propensão a negócios obscuros. Entendo, disse eu, permitindo que um tom de preocupação transparecesse em minha voz. Mas você sabe, Ricardo, com a minha idade, preciso ter certeza de onde meu dinheiro vai. Sofia me aconselha a ser prudente. Ele assentiu rapidamente, o alívio em seu rosto sendo quase palpável. Claro, mãe, claro. Sofia é uma excelente profissional. Posso te mostrar os documentos, os planos de negócios, tudo para que você veja o quão seguro é. Foi então que decidi agir. No dia seguinte, marquei um encontro com Ricardo no escritório de Sofia. A atmosfera ali era de profissionalismo e eficiência, um ambiente que contrastava com a sujeira dos negócios dele. Ricardo chegou confiante, preparado para apresentar sua teia de mentiras. Sofia o recebeu com um sorriso profissional, enquanto eu observava, impassível. Ricardo começou a sua apresentação, desenrolando um emaranhado de projeções financeiras e gráficos que pareciam impressionantes à primeira vista. Ele falava com entusiasmo, pintando um quadro de lucros exorbitantes e retornos garantidos. Mas eu sabia que por trás daquela fachada havia apenas a ganância e a falta de escrúpulos. Quando ele terminou, esperançoso, Sofia sorriu suavemente. Senhor Ricardo, começou ela, com a voz calma, mas firme. Agradecemos a sua apresentação. No entanto, a dona Aurora e eu já realizamos uma análise preliminar dos seus empreendimentos. Os dias seguintes foram preenchidos com minhas novas rotinas. Sofia me ajudava a navegar pelo intrincado mundo dos investimentos e das filantropias, enquanto eu, dona Aurora Silva, aprendi a arte de ser uma matriarca poderosa e justa. A casa que antes me acolhera como um fardo, agora era apenas uma lembrança distante, um capítulo encerrado em minha vida. Foi em um evento beneficente de menor porte, organizado por uma instituição de caridade que eu decidirá apoiar, que Ricardo me abordou. O local era um salão de festas mais discreto, um contraste com os eventos grandiosos que eu agora frequentava, mas ainda assim, um ponto de encontro para a elite paulistana. Ele se aproximou com um sorriso forçado, seus olhos percorrendo meu visual com uma mistura de inveja e cálculo. Mãe, disse ele, com a voz carregada de uma falsa cordialidade. Que bom vê-la por aqui. Sempre admirei seu envolvimento com causas nobres. Eu observei, o tédio tingindo meu olhar. Ricardo. A que devo entrar? Respondi, mantendo a compostura que Sofia me ensinara. Ele se inclinou, baixando a voz como se fosse compartilhar um segredo de Estado. Mãe, preciso de um favor. Um grande favor. O negócio está indo de vento em popa, mas tive um imprevisto. Uma oportunidade única de expandir, mas preciso de um capital de giro imediato. Pensei em você, claro. Como sempre, sua generosidade é inesgotável. Meu coração, outrora apertado pela dor, agora batia com uma frieza calculada. Ele esperava que eu, a mãe que ele e Mariana haviam jogado na rua, abrisse minha recém-descoberta fortuna para ele, o filho que nunca me deu um pingo de consideração. A ironia era quase cômica. Uma oportunidade de expansão, você diz? Perguntei, com um leve sorriso nos lábios. E qual seria essa oportunidade, Ricardo? Algo tão grandioso que nem sequer me apresentou antes. Ele hesitou, visivelmente pego de surpresa pela minha pergunta direta. Ah, mãe, são detalhes. Um investimento em um novo empreendimento. Algo promissor. Garanta. Mas é confidencial, por enquanto. Confidential. Claro. Como se eu não soubesse que empreendimentos dele geralmente significavam golpes e artimanhas. Sofia havia me alertado sobre as atividades de Ricardo, sobre sua propensão a negócios obscuros. Entendo, disse eu, permitindo que um tom de preocupação transparecesse em minha voz. Mas você sabe, Ricardo, com a minha idade, preciso ter certeza de onde meu dinheiro vai. Sofia me aconselha a ser prudente. Ele assentiu rapidamente, o alívio em seu rosto sendo quase palpável. Claro, mãe, claro. Sofia é uma excelente profissional. Posso te mostrar os documentos, os planos de negócios, tudo para que você veja o quão seguro é. Foi então que decidi agir. No dia seguinte, marquei um encontro com Ricardo no escritório de Sofia. A atmosfera ali era de profissionalismo e eficiência, um ambiente que contrastava com a sujeira dos negócios dele. Ricardo chegou confiante, preparado para apresentar sua teia de mentiras. Sofia o recebeu com um sorriso profissional, enquanto eu observava, impassível. Ricardo começou a sua apresentação,
desenrolando um emaranhado de projeções financeiras e gráficos que pareciam impressionantes à primeira vista. Ele falava com entusiasmo, pintando um quadro de lucros exorbitantes e retornos garantidos. Mas eu sabia que por trás daquela fachada havia apenas a ganância e a falta de escrúpulos. Quando ele terminou, esperançoso, Sofia sorriu suavemente. Senhor Ricardo, começou ela, com a voz calma, mas firme. Agradecemos a sua apresentação. No entanto, a dona Aurora e eu já realizamos uma análise preliminar dos seus empreendimentos. Apenas um reflexo fraco de alguém que se deixou consumir pela escuridão. Eu não posso te ajudar a enfrentar seus irmãos, Pedro, continuei, levantando-me da mesa. Você precisa fazer isso sozinho, se tiver a força. Mas saiba que, para mim, você já é apenas uma lembrança distante. Uma lembrança de um tempo em que eu acreditava em família. Deixei-o ali, sentado, a consciência pesada, mas a fraqueza o prendendo ao chão. Eu não o ignorei por maldade, mas porque a minha própria jornada de cura e justiça exigia que eu seguisse em frente, sem me prender às correntes da compaixão por quem escolheu o lado errado. A minha força, agora, era um escudo. E Pedro, infelizmente, não estava do lado de dentro. Ainda sentia o peso da decepção com Pedro, um fardo que se somava à minha jornada. A frieza que eu cultivava para me proteger não me impedia de reconhecer a fragilidade humana, mas também me ensinava a não me deixar consumir por ela. Os dias que se seguiram foram de reestruturação interna. Sofia, com sua perspicácia habitual, sugeriu que eu canalizasse minha energia para algo mais produtivo, algo que pudesse, de fato, gerar um impacto positivo. A ideia de filantropia, antes distante e reservada a um círculo social que eu mal conhecia, agora ganhava contornos reais e necessários. Foi em um evento de lançamento de uma nova linha de cosméticos, um daqueles encontros onde a superficialidade impera, que meu caminho cruzou com o de Giovanna Rinaldi. Ela era a personificação do que meus filhos representavam em sua essência, um brilho efêmero, construído sob aparências e um número crescente de seguidores nas redes sociais. Giovanna, com seus cabelos perfeitamente ondulados e um sorriso que parecia esculpido, era uma influenciadora digital de renome. Sua vida, documentada em cada detalhe para milhares de admiradores, era um espetáculo de ostentação e viagens exóticas. Ao vê-la discursar sobre a importância da autenticidade e da conexão com o público, um lampejo de oportunidade surgiu. Seus seguidores a viam como modelo, uma referência. E se eu pudesse usar essa influência para direcionar a atenção para causas genuínas? O contraste seria gritante. Enquanto meus filhos acumulavam riquezas através de artimanhas, eu, Dona Aurora Silva, poderia construir um legado de solidariedade. Aproximei-me dela após o evento, com a naturalidade que Sofia me ensinara a projetar. Giovanna, querida, iniciei, minha voz soando mais suave do que eu pretendia. Seu discurso foi inspirador. Admiro sua capacidade de se conectar com tantas pessoas. Ela me olhou com um misto de surpresa e polidez forçada, provavelmente acostumada a elogios mais efusivos. Oh, muito obrigada. É um prazer, respondeu ela, com aquele sorriso ensaiado. Foi então que apresentei a minha proposta. Não sobre dinheiro, mas sobre propósito. Falei sobre o Lar de Idosos Esperança, um lugar que eu visitara recentemente e que clamava por atenção. Expliquei que desejava fazer uma contribuição significativa, mas que a visibilidade era crucial para atrair outros doadores. Giovanna ouviu com uma atenção que, confesso, me surpreendeu. Talvez a ideia de associar sua imagem a uma causa nobre, algo que a diferenciaria de tantas outras influenciadoras focadas apenas em produtos e parcerias comerciais, a tenha cativado. Ela viu ali uma oportunidade de transcender a efemeridade do seu universo digital. Dona Aurora, eu adoraria ajudar, disse ela, seus olhos agora brilhando com interesse genuíno. É maravilhoso ver alguém como a senhora, com tanto sucesso, dedicando-se a isso. Posso organizar uma live especial, mostrar o trabalho do lar, incentivar meus seguidores a doar. Nos dias seguintes, trabalhamos juntas. Ela visitou o Lar de Idosos Esperança, e eu a acompanhei. Vi a transformação em seu semblante ao presenciar a realidade daquelas pessoas, a solidão, a falta de recursos. A câmera de seu celular capturava não apenas sua beleza, mas também sua crescente empatia. Ela falava com os idosos, ouvia suas histórias, e a emoção em sua voz era palpável. A live foi um sucesso estrondoso. Milhares de pessoas assistiram, e as doações começaram a chegar, um fluxo constante que aquecia meu coração de uma maneira que nenhuma vingança jamais poderia. A imagem de Giovanna,
A influenciadora impecável, agora associada à minha causa, contrastava brutalmente com a imagem que meus filhos haviam construído para si mesmos, a de predadores egoístas. Era um tipo diferente de retaliação, uma que plantava sementes de esperança em vez de colher frutos de destruição. Aquele era um passo importante na minha jornada, um que demonstrava que a verdadeira riqueza não se media em bens materiais, mas na capacidade de tocar vidas. A imagem de Giovanna, a influenciadora impecável, agora associada à minha causa, contrastava brutalmente com a imagem que meus filhos haviam construído para si mesmos, a de predadores egoístas. Era um tipo diferente de retaliação, uma que plantava sementes de esperança em vez de colher frutos de destruição. Aquele era um passo importante na minha jornada, um que demonstrava que a verdadeira riqueza não se media em bens materiais, mas na capacidade de tocar vidas. O tempo, que antes parecia escoar como areia entre os dedos, agora se moldava à minha vontade. Os meses que se seguiram ao sucesso da live com Giovanna foram de intensa atividade. Sofia me orientou na criação de uma fundação, um veículo formal para minhas doações e projetos sociais. A mansão Rinaldi, antes um sonho distante, tornou-se meu refúgio, um lugar de paz e de onde eu orquestrava minhas ações. A casa que um dia foi minha, a casa da família Silva, agora pertencia a outros, um lembrete amargo da traição, mas também um catalisador para minha nova existência. Chegou o dia. Um convite para um jantar beneficente, organizado por uma nova elite que eu agora frequentava, foi o palco perfeito. Ricardo, Mariana e Pedro, em suas tentativas desesperadas de se reaproximar após o silêncio ensurdecedor que se seguiu à minha partida, também receberam um convite. Sofia, com um sorriso cúmplice, garantiu que estivessem presentes. O salão era opulento, um mar de vestidos de grife e ternos impecáveis. Eu, Dona Aurora Silva, vestia um elegante traje que Sofia escolhera, sentindo-me, pela primeira vez em muito tempo, dona de mim mesma e de tudo ao redor. Enquanto os convidados circulavam, eu os observei. Ricardo, com seu habitual ar de superioridade, tentava impressionar um grupo de empresários. Mariana, com um vestido chamativo, buscava a atenção de algum homem abastado. Pedro, como sempre, parecia deslocado, um satélite à deriva. Sofia me deu um leve toque no braço. É agora, dona, sussurrou ela, seus olhos transmitindo confiança. Reuni os três em uma área mais reservada do salão. O ar ficou denso. Ricardo, ao me ver, forçou um sorriso. Mãe, que surpresa agradável te encontrar aqui. Mariana lançou-me um olhar de desconfiança, enquanto Pedro apenas me olhava, apreensivo. Surpresa, respondi, minha voz calma, mas carregada de uma autoridade que eles nunca me viram possuir. Creio que a surpresa maior será para vocês. Tirei do bolso um pequeno envelope. Dentro, um cheque. Não era um cheque qualquer, mas um com valor expressivo, destinado a cobrir as dívidas que eles, em sua ganância, acumularam. Isto, comecei, estendendo o cheque para Ricardo, é para que vocês aprendam a lição. A lição de que a vida não é um jogo de aparências, nem um caminho pavimentado com as desgraças alheias. Ricardo pegou o cheque, seus olhos arregalados, mas antes que pudesse articular uma palavra, continuei. Vocês me expulsaram de casa, me humilharam, me trataram como lixo. Acreditavam que eu era apenas uma velha inútil, um fardo a ser descartado. Mariana tentou intervir. Mãe, não fale assim. Cale-se, Mariana, ordenei, minha voz ganhando firmeza. Você, com sua futilidade e sua busca incessante por dinheiro fácil, sempre foi a mais vazia. E você, Pedro, voltei-me para ele, sentindo um aperto no peito, mas sabendo que era necessário. Você, que um dia foi meu menino, se deixou corromper pela ganância dos seus irmãos. Sua fraqueza foi o seu maior erro. Peguei o bilhete de loteria premiado da minha bolsa, um objeto que simbolizava a minha redenção e o início do fim para eles. Vocês achavam que eu não tinha nada? Que estava à mercê da sorte? Pois bem, a sorte sorriu para mim, e com ela, a oportunidade de mostrar a vocês o verdadeiro significado de poder. Olhei para cada um deles, a verdade transbordando em meus olhos. Eu ganhei na loteria. Uma fortuna que vocês jamais sonhariam em ter. E essa fortuna, que deveria ser dividida com quem me ama, será usada para reconstruir o que vocês tentaram destruir. E quanto a vocês? Fiz uma pausa dramática. Vocês não terão nada. Nem um centavo. A casa que vocês me negaram, a segurança que vocês roubaram, tudo isso foi recuperado. E agora, vocês verão o que é viver sem o meu amparo. A porta da minha vida, a porta da casa da família Silva,
Se fechou para vocês para sempre. O que eu dou é para quem merece, para quem constrói, não para quem destrói. O choque em seus rostos era minha mais doce vitória. Ricardo, com o cheque na mão, sentiu o peso da humilhação. Mariana, sem saber como reagir, ficou paralisada. Pedro, pela primeira vez, parecia verdadeiramente arrependido, mas era tarde demais. Eu me virei, deixando-os ali, em meio à opulência que não lhes pertencia mais, com a certeza de que a justiça, por mais dolorosa que fosse, havia sido feita. O caminho à frente era meu, e era um caminho construído sob a força que eles tentaram extinguir. A mansão Rinaldi era um santuário, um refúgio de paz após a tempestade que me assolou. Os primeiros dias ali foram de um estranho silêncio, pontuado apenas pelo sussurro do vento nas árvores do vasto jardim e pelo tilintar suave dos talheres nas refeições que eu fazia sozinha, na imensidão da sala de jantar. Sofia, com sua habitual sensibilidade, compreendeu a necessidade de um tempo para mim. Ela cuidou de todos os trâmites, da mudança, da organização da casa, permitindo que eu me concentrasse em absorver a magnitude da minha nova realidade. Aquele lugar, tão diferente da casa da família Silva, era um reflexo da força que eu havia redescoberto. As paredes não guardavam mais as memórias da minha submissão, mas sim a promessa de um futuro construído por minhas próprias mãos, ou melhor, pela minha própria sorte e resiliência. Cada cômodo era um convite à redescoberta, um espaço para reescrever minha história. Comecei a explorar a biblioteca, um tesouro de conhecimento que eu nunca tivera tempo de desfrutar. As tardes eram preenchidas com a leitura de autores que eu admirava, um bálsamo para a alma ferida. A transição, no entanto, não era apenas sobre luxo e conforto. A experiência de ter vivido na rua, de ter sentido a vulnerabilidade na pele, deixou marcas indeléveis. A compaixão, que antes era um sentimento distante, agora pulsava com mais intensidade. Foi nesse estado de espírito que, em uma tarde ensolarada, decidi aventurar-me pela cidade, não mais como uma andarilha sem rumo, mas como alguém com propósito. Minha jornada me levou ao restaurante O Sabor da Terra, um lugar charmoso e discreto, que eu havia descoberto em uma de minhas caminhadas iniciais, quando ainda buscava um lugar para me abrigar. O aroma de comida caseira pairava no ar, e a atmosfera acolhedora me convidou a entrar. Ao me acomodar em uma mesa próxima à janela, meus olhos encontraram um rosto familiar. Era o Sr. Antônio Costa, o senhor que eu havia conhecido brevemente durante meus dias de desamparo, um dos poucos que me ofereceu um olhar de gentileza sem esperar nada em troca. Ele me observou por um instante, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Aquele sorriso, desprovido de qualquer julgamento ou interesse oculto, era um bálsamo. Levantei-me e fui até sua mesa. Cher Antônio, chamei, minha voz suave. Ele se levantou, surpreso, mas com uma alegria genuína estampada no rosto. Dona Aurora, que grata surpresa vê-la aqui. O senhor se encontra bem? Perguntou ele, sua voz embargada pela emoção. Sentamo-nos e conversamos por horas. Ele me contou sobre sua vida simples, sobre as alegrias e tristezas que moldaram sua existência. Eu, por minha vez, compartilhei um pouco da minha jornada, sem entrar nos detalhes cruéis da traição, mas focando na redescoberta da minha força e na gratidão pela vida. A conversa fluía com uma naturalidade que me surpreendeu. Ali, naquele ambiente simples, longe do brilho falso da alta sociedade que eu agora frequentava, encontrei uma conexão verdadeira. Aquele reencontro me fez perceber que a verdadeira riqueza não estava apenas na mansão ou na fortuna, mas nas relações humanas genuínas que eu estava começando a cultivar. Aquele era o início de uma nova fase, onde a gratidão se misturava à esperança, e onde a força interior se manifestava em atos de bondade e em conexões sinceras. O reencontro com o Senhor. Antônio, naquele fim de tarde, no Sabor da Terra, foi um bálsamo para a alma. A conversa fluiu com uma naturalidade que eu há muito não sentia, e a simplicidade de suas palavras, desprovidas de qualquer interesse oculto, me tocou profundamente. Aquele momento, longe do brilho artificial da alta sociedade, reforçou a certeza de que a verdadeira riqueza residia nas conexões humanas genuínas, nas trocas sinceras que aquecem o coração. Nos dias que se seguiram, a semente plantada por aquela conversa começou a germinar. A mansão Rinaldi, antes um símbolo de minha nova fortuna e da vingança que me impulsionava, passou a ser vista sob uma nova luz. Sofia, sempre atenta às minhas necessidades, percebeu a mudança em meu semblante. Dona Aurora, disse ela um dia, enquanto organizávamos alguns documentos em meu escritório na mansão, notei que a senhora tem buscado algo mais, algo além do conforto material. Sorri, um sorriso que, pela primeira vez em muito tempo, era genuíno e sereno.
Sofia, você está certa. A vida me deu uma segunda chance, e sinto que é meu dever retribuir de alguma forma. A experiência na rua me ensinou o valor de um gesto de bondade, de um teto seguro, de uma refeição quente. Foi assim que o Lar de Idosos Esperança entrou em meu radar. Um lugar humilde, na periferia da cidade, que lutava para oferecer dignidade aos seus residentes. Com o auxílio de Sofia, dediquei-me a transformar aquele espaço. As doações não foram apenas financeiras. Minha presença ali se tornou frequente. Auxiliei na reforma, na compra de novos equipamentos, na melhoria da alimentação e, acima de tudo, na criação de um ambiente mais acolhedor e vibrante. Lembro-me vividamente do dia em que o salão principal foi renovado, com cores alegres nas paredes e móveis confortáveis. A alegria nos olhos dos idosos, o sorriso de gratidão em seus rostos, era um tesouro mais valioso do que qualquer fortuna. Comecei a organizar eventos no lar, pequenos concertos com músicos que se voluntariaram, tardes de contação de histórias, oficinas de artesanato. A energia que emanava dali era contagiante. Outras pessoas, inspiradas por minhas ações, começaram a se juntar. Ricardo, Mariana e Pedro, alheios ao meu envolvimento, eventualmente souberam do meu trabalho filantrópico. Ouvi dizer que Ricardo tentou usar minha fama para seu próprio benefício, buscando associar seu nome a boas causas, mas Sofia sempre mantinha distância, com sua perspicácia habitual. Mariana, por outro lado, com sua superficialidade característica, apareceu uma vez no Lar Esperança com um grupo de amigas, mais interessada em tirar fotos para suas redes sociais do que em ajudar de fato. A decepção em seus rostos ao perceberem que eu não estava ali para ser bajulada, mas sim para trabalhar, foi quase palpável. Pedro, por sua vez, demonstrou um lampejo de sua antiga bondade. Em uma de minhas visitas, ele apareceu inesperadamente, timidamente. Não trocamos muitas palavras, mas ele me ajudou a carregar algumas doações, um gesto pequeno, mas significativo. Foi um vislumbre do menino que um dia foi, antes que a ganância dos irmãos o corrompesse. No entanto, a mágoa ainda era profunda, e eu não podia simplesmente esquecer o passado. Minha dedicação ao Lar Esperança não era uma forma de apagar a minha dor, mas sim de canalizar a força que descobri em mim para algo que realmente importava. Era a minha maneira de construir um legado, um que falasse de compaixão, de resiliência e da capacidade de transformar adversidades em oportunidades de fazer o bem. Aquele lugar, outrora um símbolo de abandono, florescia sob meus cuidados, e eu, Dona Aurora Silva, sentia uma paz que nenhuma riqueza material poderia comprar. A mansão Rinaldi tornou-se meu santuário, um eco da paz que finalmente encontrei. As paredes que antes ressoavam com a minha dor agora guardam a serenidade de dias bem vividos. Aquele lugar, outrora um símbolo da minha nova fortuna, transformou-se em um reflexo da minha jornada interior. Com a experiência que a vida me proporcionou, aprendi a discernir o valor das coisas, e descobri que a verdadeira riqueza não se mede em ouro, mas na profundidade das conexões humanas e na paz de espírito. Sofia, com sua lealdade inabalável, continuou a ser minha confidente e a principal arquiteta das minhas iniciativas. Juntas, expandimos o alcance do Lar de Idosos Esperança. O que começou como um gesto de retribuição se tornou um movimento, inspirando outros a doar tempo e recursos. Lembro-me de uma tarde, observando as senhoras do lar participarem de uma aula de pintura que organizamos. A concentração em seus rostos, a alegria ao misturarem as cores, a satisfação ao verem suas criações ganharem vida nas telas. Tudo isso era um bálsamo para a alma. Era a prova viva de que a dignidade e a felicidade podem florescer em qualquer idade, em qualquer circunstância. Ricardo e Mariana, por sua vez, desapareceram do meu radar. Soube, através de boatos, que suas vidas não seguiram um curso próspero que imaginavam. A ganância, que os consumiu por tanto tempo, parece ter se voltado contra eles. Não sinto remorso, apenas a certeza de que cada um colhe o que planta. A justiça, em sua forma mais sutil e, para mim, mais satisfatória, fez o seu curso. Pedro, ocasionalmente, enviava mensagens curtas, tímidos pedidos de desculpas que eu respondia com a mesma brevidade. Sua presença, ou a falta dela, não me abala mais. Em uma tarde ensolarada, decidi revisitar o restaurante O Sabor da Terra. O aroma familiar da comida caseira me envolveu, e a atmosfera acolhedora me fez sentir em casa. Ao me sentar em uma mesa próxima à janela, vi o senhor Antônio Costa. Ele sorriu, um sorriso genuíno que atravessou a distância. Aproximamo-nos, e a conversa fluiu como sempre, um diálogo sereno entre duas almas que encontraram um refúgio na simplicidade. Ele me contou sobre seus netos,
sobre as pequenas alegrias do dia a dia. Eu compartilhei minhas experiências no Lar Esperança, as histórias inspiradoras dos idosos, a força que encontrei em ajudar. Naquele momento, senti a plenitude da minha existência. A vingança, que um dia pareceu o único caminho para a cura, transformou-se em um capítulo encerrado. A verdadeira satisfação veio da construção, não da destruição. Aquele bilhete de loteria premiado, que um dia representou a minha salvação e o meu instrumento de retribuição, agora é apenas uma lembrança de uma fase superada. Em minha casa, a mansão Rinaldi, um álbum de fotografias antigas repousa em uma estante. Nele, há fotos de minha vida anterior, da família que um dia amei e que me traiu. Mas também há fotos novas, do Lar Esperança em festa, dos idosos sorrindo, de mim, Dona Aurora Silva, com um semblante sereno e um brilho nos olhos que não existia antes. A vida me ensinou que a resiliência é uma força que reside em todos nós, esperando apenas o momento certo para despertar. A dor da rejeição, a crueldade da ingratidão, tudo isso me moldou, mas não me definiu. A compaixão, que floresceu em meio à adversidade, tornou-se a minha bússola. Deixei de ser a vítima para me tornar agente da minha própria história, e mais importante, a catalisadora de um impacto positivo no mundo. A paz que sinto agora não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, independentemente dos desafios, carrego comigo a força para enfrentá-los e a compaixão para transformar o mundo ao meu redor. Minha casa, minha vida, meu legado, tudo isso agora é um testemunho da minha jornada. Uma jornada de dor, de vingança, mas, acima de tudo, de redescoberta e amor. A lição foi aprendida. A paz foi encontrada. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Deixe seu comentário dizendo o que achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Lembrando que temos outros vídeos nesse estilo que você vai gostar de assistir, é só entrar em nosso canal que garanto que vai gostar. Até o próximo vídeo.